Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o monitor do Raciocinando a Matemática e na nossa jornada matemática, ou na aula de hoje, eu trago para vocês o conteúdo razão e proporção, pessoal. A gente vai abordar aqui os conceitos de razão e proporção, a gente vai definir o que é uma razão, depois a gente vai ver como que ela se relaciona em uma proporção e abordar outros conceitos importantíssimos da matemática. Então, para aprender, vem aqui comigo. Pessoal, em questão de razão e proporção, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai entender o que é o conceito de razão. O conceito de razão, pessoal, é um número que está para outro. Por exemplo, A está para B. A razão é a comparação entre esses dois números, expressa na forma normalmente de uma fração ou divisão. O que a gente quer representar? A razão A para B. Tudo bem? A gente vai ter aqui um exemplo mais claro para poder ficar bem mais definido esse conceito. Se a gente tem dois valores, A e B, e a razão deles é dada por A para B. Agora, um exemplo prático. A gente tem, por exemplo, uma caixa com 3 bolas vermelhas, 1, 2, 3, e 5 bolas azuis. 1, 2, 3, 4, 5 bolas azuis. A razão entre o número de bolas vermelhas e azuis é 3 para 5, pessoal. O que isso quer dizer? Para 3 bolas vermelhas, nessa caixa, a gente vai ter 5 bolas azuis. E a razão entre o número de bolas azuis e vermelhas? Ou seja, para quantas azuis eu vou ter quantas vermelhas? A ideia é o seguinte, a ideia é que para cada 5 bolas azuis, a gente vai ter 3 bolas vermelhas. Ou seja, a razão entre o número de bolas azuis e vermelhas se torna 5 para 3. O que é importante a gente entender com isso, pessoal? A ordem de qual razão que a gente está buscando importa. Por quê? Aqui eu pedi a razão entre bolas vermelhas e azuis. A gente viu que para 3 vermelhas a gente tem 5 azuis. Mas se eu peço as azuis e vermelhas, como inverteu a ordem, a gente vai ter para 5 azuis, 3 vermelhas. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Na ideia de razão, a gente tem mais um exemplo aqui, que é, por exemplo, se temos 6 canetas vermelhas e 8 canetas pretas, pessoal, qual que é a razão entre canetas vermelhas e pretas? A razão vai ser, para cada 6 canetas vermelhas, a gente vai ter 8 canetas pretas, ou seja, a razão 6 para 8. Que ao simplificar, porque sim, a gente pode simplificar uma razão. Quando a gente simplifica a razão 6 para 8, ela se torna 3 para 4. Ou seja, a mesma coisa é que para 3 canetas vermelhas, a gente vai ter 4 canetas pretas. Tudo bem? E agora a gente entra no conceito, pessoal, de proporção. A gente viu razão e agora vem para a ideia de proporção, que tem uma similaridade, mas não é igual. Tudo bem? O conceito de proporção, pessoal, vai ser o seguinte. Uma razão é igual a outra razão. Como, por exemplo, a razão 3 para 4 é igual à razão 6 para 8. Por quê? Pensa comigo. De 3 a gente não dobrou, foi para 6. E de 4 a gente também dobrou e foi para 8. Logo, quando a gente simplifica essa 6 por 8, né, 6 para 8, a gente volta para aquela mesma razão. Ou seja, quando as razões elas são proporcionais, elas têm essa propriedade. Uma maneira de provar que uma razão é proporcional é a partir da propriedade fundamental das proporções. E o que eu venho ressaltar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. Se é uma propriedade fundamental, se tem a palavra fundamental, tem um sentido do seguinte. Fundamental, ao mesmo tempo que é básico, ou seja, é um princípio que você deve saber desde o início, é uma ideia do seguinte, pessoal. Se é fundamental, você tem que saber, sem dúvidas. Você não pode esquecer algo que é fundamental. Então, aprender aquilo que é fundamental é essencial para que você possa continuar, principalmente na jornada matemática. Então, todo o conceito que eu apresentar aqui para vocês, princípio fundamental disso, princípio fundamental daquilo. Cara, se é fundamental, não pode deixar de lado. Você tem que ressaltar em cima daquilo. Tudo bem? Então, vamos lá. Propriedade fundamental das proporções, pessoal, é que a ideia é do seguinte. Uma proporção A para B igual a uma proporção C para D. Se a gente pega as extremidades e multiplica uma pela outra, entre essas duas razões, o resultado de uma multiplicação é igual ao da outra. Como, por exemplo, se a gente pega A e multiplica por D, ou seja, a gente multiplicou A para D, ela tem que ser a mesma coisa de eu multiplicar B para C.
Aí que vem aquela ideia que muitas pessoas falam da multiplicação cruzada. Essa é a ideia. Você multiplicar A por D é a mesma coisa que B por C. E um exemplo disso é 5 por 10, ou 5 para 10, é igual a 10 por 20. 10 para 20. O que a gente vai ver? Se a gente pega e multiplica cruzado, ou na ideia da propriedade fundamental das proporções, você vai ver que 5 vezes 20 é igual a 10 vezes 10. E você vai ver que isso é verdade. Porque concorda comigo que 5 vezes 20 é 100? E olha só. E 10 vezes 10 também é igual a 100. 100 é igual a 100, obviamente. Mas o que a gente percebeu? Que se eu multiplico 5 por 20, é a mesma coisa que eu multiplicar 10 por 10. A multiplicação dessas extremidades dá um valor proporcional. Logo, uma maneira de provar que as razões são proporcionais é usando essa propriedade fundamental. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a de 3 para 4 e 6 para 8, a gente vai ver que se a gente pega 4 vezes 6, isso dá 24. Se a gente multiplica 8 vezes 6, também dá 24. A gente percebe que a propriedade fundamental é aplicável, logo as razões são proporcionais. Tudo bem? Para terminar aqui, pessoal, a aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês exercícios de razão e proporção para serem resolvidos. Vocês vão tentar resolver esses exercícios aqui e esses com asterisco também. Lembrando que os exercícios com asterisco, normalmente eu não resolvo em aula. Eu vou deixar um documento, uma planilha, na descrição ou comentário fixado. E vocês vão tentar, de fato, resolver os exercícios. Por quê, pessoal? É importante que você treine a matemática. Não adianta você só ver os conceitos, ver a aula e não tentar. Você não tentar treinar e ver se você realmente aprendeu o conteúdo. Então eu vou dar esse espacinho aqui para vocês. E agora, pessoal, eu venho resolvendo. Agora é com você. A razão entre 12 e 16, pessoal. Como é que vai ficar a razão entre 12 e 16? É a mesma coisa que 12 para 16, correto? Só que o que a gente viu, pessoal? Que uma razão ela pode ser simplificada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa razão. Eu vou passar ela para a forma fracionária para ser mais facilmente de visualizar. E a gente vai começar a simplificá-la. A gente pode simplificar em cima e embaixo por 2. Isso aqui vai ficar o seguinte. Aqui em cima vai ficar 6 e aqui embaixo vai ficar 8. A gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode dividir por 2. Em cima e embaixo novamente. Aqui em cima a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar o 3. E embaixo, 8 por 2, 4. Dá para simplificar mais alguma coisa? Não. Porque a gente chegou na sua forma irredutível. Quando a gente chegar na forma irredutível, não dá para mais simplificar. A gente viu que, pessoal, a razão entre 12 e 16, 12 para 16, é também a mesma coisa que a razão 3 sobre 4, ou 3 para 4. A gente pode simplificar razões e chegar num resultado mais reduzido. Tudo bem? E agora, pessoal, verifique se 4 para 8 igual a 12 para 24 é uma proporção. Vamos verificar. Como é que a gente verifica? Lembrando do princípio que é fundamental da proporção, pessoal. Que é a ideia do seguinte. 4 sobre 8 igual a 12 para 24. Se a gente multiplica as extremidades, ou multiplica cruzado, a gente vai ver que 12 vezes 8 tem que ser igual a 24 vezes 4. Vamos conferir aqui? Se a gente faz no papel 12 vezes 8, pessoal, quanto é que isso aqui vai ficar? Aqui em cima 16, 8, 96. 12 vezes 8 dá 96. O que a gente vai colocar aqui? 96 é igual a... E a gente vai para 24 vezes 4. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado? A gente pega 24 e multiplica por 4. 4 vezes 4 é 16. 1. 4 vezes 2, 8. Com aquele 1 ali em cima, 96 também. Então, olha só o que a gente percebe. Que pela propriedade que é fundamental, novamente ressaltando, das proporções, 4 para 8 igual a 12 por 24 é sim uma proporção. A gente acaba de provar isso aqui
Pela propriedade de multiplicar cruzado, a gente vê que 12 vezes 8 igual a 4 vezes 24, dando 96 de um lado e também do outro. Pessoal, e agora os exercícios de asterístico vocês mesmos vão tentar resolver e depois vai ver a resolução e conferir se acertou. E nossa aula de razão e proporção foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe um like no vídeo. E também, pessoal, acesse o nosso site wineditstudy.com. Lá você vai encontrar módulos, livros, cadernos de questões, simulados, provas, tudo gratuitamente disponibilizado para você se tornar cada vez melhor nos estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui.